Fala, Luciano. João Bataglin, Ricardo Matos, Agrochamber, Davidson Carvalho. Aí sim, Fernando Joia. Vamos lá, esperar o nosso entrevistado chegar aí. Porra, meu, o assunto é só Bolsonaro e Sérgio Moro. O circo vai pegar fogo ainda, hein? Esse é o presidente que eu votei. Fala, Fleck, daqui a pouco eu sei, Fleck. Aguenta aí. Ai, caramba, viu? A hora que o homem chegar, ele não viu nenhuma mensagem minha. Se ele aparecer aqui ainda. Cadê o homem? Tá por aí, não? Tá nada. João Marcelo, Cabines. O negócio é falar de corrida, é isso aí. Fala, Flecão, 20 horas eu sei, hein? Na realidade, o Kaká era amanhã, 20 horas, né? E aí aí ele acho que tem uma outra live amanhã, que tinha esquecido, que é aí Carros. E aí nós mudamos para hoje às 18. Mas depois das 18 eu não consegui falar com ele ainda. Deixa eu ver se você mandou algum recado aqui, aguenta aí. Nada do homem. Deixa eu ver aqui, aguenta aí que eu vou passar um orgulho aí. Ô Popó, avisa o gordo lá que mandei o zap pra ele lá, ele nem viu não. Dá um toque nele lá, Popó, avisa o gordo. O gordo esqueceu. Fala, Milton, João Marcelo. Clentobu, como é? Clentobu. Esse é de lá do 83. Lá de Natal, né? 83. Scal com Carlão Lisboa. Desafio, Evandro Pelati. Ô Jumento, mostra o truque de corrida. Que truque, rapaz? Não tô na oficina, tô em casa, pô. Você quer que eu guarde o truque aqui em casa, será? Adilson, me fala aí, cabeção, que dia você vem pra Londrina? Ah, cara, agora é só esperar passar, né? Esperar passar essa tormenta aí e a gente ver o que vai ser, né? Imagine se eu tivesse ido lá. Eu fui pra lá, vi oficina, vi apartamento. Imagine se eu tivesse lá o ferro que eu tinha tomado. Ó o Fire, o dorminhoco aí, ó. Liguei ontem à noite pro Fire pra gente entrar no ao vivo aí. Umas 11 da hora da noite. O homem já tava dormindo. Bruno Silk, Hudson, não sei o que. Como que é? Hudson do quê? Roberto Filho, Motorsport, Paulo Sérgio, Enzo. Vai com essas abreviações aí, rapaz, fica difícil. Ô, Cacá Bueno chegou na área aí, ó. Vamos aguardar aí. Fala, Enzo, salve, GS 4x4. Opa! Ô, gordo, esqueceu Fala, meu de mim, amigo! né? Pera aí, tô botando o fone aqui. Pera aí. Pera aí que tô botando o fone. Pera aí, deixa eu dar uma... Ô, gordo, você esqueceu de mim, é? Não, cara, eu tava terminando de fazer o exercício do colégio com meu filho, dever de casa. Dever de casa que é em casa, né? Porque a aula é em casa Quantos anos também. tá o moleque já? Tá com 6 para 7 anos, tava fazendo exercício de matemática. Quase matei, quase estrangulei ele, rapaz. Essa É quarentena tá mesmo? difícil. Não, meu moleque é Passa rápido. inteligente, mas é complicado. A mãe tá Passa dando a aula rápido, de hein, manhã cara? e eu faço o dever de casa à tarde, passa rápido. Passa Passa rápido, rápido. hein? E aí, mas é Fala... uma curtição, né? Cara, é bom demais. Eu tenho uma E a filhinha outra também de um menina? A ano. outra menina ou é moleque também? É menina, tem um ano. Tá Menina? com um aninho. Tá com um aninho. É? Deixa Começou eu a só andar já? botar uma luzinha aqui. Cara, tá andando. Já tá É, falando também. Começou a andar um pouco tarde em relação ao meu menino. Meu é. menino começou a andar com... Deixa eu ver se agora melhorou um pouco. Tava muito escuro. Tá legal. O meu menino começou a andar com 11 meses, já andava pra caramba, mas demorou pra falar. Foi falar com 2 anos.
A minha menina começou a andar com 1 ano e 1 mês, mas já fala um monte de palavra, com 1 ano e 4 meses, tá falando um monte de palavra já. Acho que puxou a família, né? Que legal. O É pessoal gosta legal. de falhar, o pessoal gosta de falar em casa, foi aprendendo com o pai, com minha avó. Pô, imagina. Minha avó, então, cara, no jantar de família, tem que pegar a senha. Fala também. Porra, fala mais que meu pai, cara. Meu pai É? tem que pegar a senha pra falar. Imagina o que, que a velha não fala. Tá com É 91 mesmo? anos. Tá É, guardadinho. Tá em casa, tomando um cuidado danado, né? Tá em Londrina. Então faz um tempo que eu não vejo. Eu tô em Angra, né? Tem uma casa que eu herdei da minha mãe, da minha falecida mãe, uma casa de praia. E aqui, como tava menos tumulto, tem mais espaço e eu fico na beira do mar. Então dá pra... Meu filho joga uma bola, E tem aí piscina. você procurou ficar aí para afastar do Rio mesmo, né? Pra afastar do Rio, cara. Eu morava no Rio, num condomínio grande. Você tá morando em Angra, então? Tô morando em Angra, tô há 1 mês e pouco já aqui. Eu tava no Rio. Para afastar por causa da doença. Pra afastar, Eu tava morando no Rio ali, eu tava em casa no Rio. É um condomínio com 5 prédios e aí quase 60 apartamentos por prédio, muita circulação de gente. E aí eu comecei a ver, assim, uma certa hipocrisia, né, da galera. Eu comecei a ver que, assim, o pessoal não queria sair de casa, mas ao mesmo tempo todo mundo pedindo hortifruti, farmácia, padaria, supermercado, iFood, Rap, McDonald's, e vai e pede comida. E aí, cara, um dia eu não tava aguentando a cabeça, falei, cara, eu vou ali na rua de trás do meu prédio dar uma corridinha pra sair. E aí eu comecei a olhar, cara, a quantidade de gente que sobe no elevador, que toca o porteiro. E aí, trabalhando, eu fui lá embaixo, falei, pô, não pode entrar na piscina, mas tava lá o piscineiro, o bombeiro, a menina do carrinho, a faxineira, o porteiro, todo mundo entre 30 cara de entrega dentro do prédio, e esses caras a gente não sabe onde tá andando. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou para um lugar com menos estrutura, que é a casa de praia aqui. Não sei se dá para ver, as pranchinhas estão... As pranchinhas estão ali atrás e tal. Aí eu falei, eu vou para um lugar de menos estrutura, mas que eu tenha espaço e que realmente eu fique isolado. Então a gente fez uma compra aí de 30 dias. Eu cheguei aqui dia 1º de abril, tô há 22 dias aqui. E a criança estuda de manhã, a mãe dá aula, de tarde eu faço o dever de casa com ele, a gente dá ajuda um pouco. E aí tu vai tocando a vida, né? Como pode. Aí aqui dá pra dar uma remada, dá pra dar uma nadada, a criança joga uma bola. E o velho deve ficar louco, né? Você vê as crianças, né? O velho fica louco também. Tá em Londrina também. Pelo menos ele tá perto da mãe dele, né? Tá com a esposa e perto da mãe. Eu tenho outros 2 irmãos que moram em São Paulo, mas meu irmão tá em Itajubá, ele tá também, já tem quase 1 mês que ele tá onde é a fábrica dele, que tem uma fazenda lá, ele tá em Itajubá, em Minas. A minha irmã ficou em São Paulo, mas ela ia descer pro litoral também, que ela tava meio com medo de São Paulo. E eu tenho outros 2 irmãos do segundo casamento do meu pai que estão nos Estados Unidos. Estão lá meio, não tem como vir, a gente não tem como ir, e eles estão lá morando em Orlando. O molecão é um blogueiro, é blogueiro. Então... É um youtuber, youtuber. O Luke ele é o youtuber, tem um monte de seguidor aí. E aí ficou por lá. Caramba, né? Tem que se cuidar, né, cabeça? A gente tá num momento complicado. Mas vamos falar de coisa boa. O que a gente tem pra falar na live aí de coisa boa? Parar de falar de coisa ruim. Então, cara, vamos falar de corrida, né, cara? Vamos falar de corrida. Que é o nosso meio, né? O que a galera tá querendo saber aí? E como é que você viu esses carros, os carros novos aí? Cara, eu vi... Não, eu não vi. Eu vi foto, eu tô sabendo, assim. Eu tomei de maneira otimista. Cara, assim, eu tava há muitos anos cobrando e desejando que a categoria se tornasse multimarca, como tinha sido no passado da Stock Car, não lá no passadão, mas ali no começo dos anos 2000, que eu fui campeão pela Peugeot e pela Mitsubishi de Stock Car também. Eu fui campeão por 3 marcas, por Chevrolet, Mitsubishi e por Peugeot. E eu via que quando você põe uma multimarca para dentro, quando você põe marcas para dentro, elas começam a usar o fornecedor de lubrificante, de bateria, de seguro, de logística, rede de concessionárias, e elas começam a ativar localmente. Então, fervilha um pouco mais, cria mais vida na categoria, trazendo algumas alternativas de dinheiro para patrocínio que a gente não tinha. E cada patrocinador a mais é um evento a mais, é um congresso a mais, é um evento a mais, é uma ativação a mais. Isso a gente vai falando mais da categoria. Eu tenho certeza que a própria Truck, que você está lá envolvido e há tantos anos, eu vi que um cara perguntou, e a Truck, quando ela tinha, lá no passado dela, muitas montadoras envolvidas...
E envolvidas elas mesmo. envolvidas não era só na parte técnica, né? Elas Envolvida eram mesmo. envolvidas comercialmente, né? Isso, e a parte comercial, até mais que a parte técnica, a gente, como equipe de corrida, a gente sabe tocar a parte técnica. A É, gente, logicamente, os caras da montadora, não estou desmerecendo ninguém. Eles também sabem, mas a gente sabe desenvolver, construir, fazer um carro. Mas a questão maior é, quando vocês tinham a multimarca, quantidade das montadoras que não usavam o cara da correia, o cara da embreagem, o cara da suspensão, o cara da bateria, né? E aí você vai com mais patrocinadores e todos eles trazem 100 pessoas para o então, autódromo, compram um camarote, isso botam na aí, arquibancada. E isso fervilha o assunto de uma maneira muito maior e permite que pilotos mais consagrados, mais caros e com mais nomes possam fazer parte das categorias. Então eu não tenho a menor é, dúvida de que a entrada da Toyota agora ela é benéfica também para a Chevrolet, que estava navegando é, sozinha. E entrar com outras certeza. marcas vão ser melhor. E a Truck, quando voltar a ter mais montadoras e o envolvimento maior das montadoras, ela vai de volta a ter o espaço que ela tinha. Isso eu acredito muito. Na realidade, quando o Paul trouxe o brasileiro de marcas, né? Os carros copiados mais ou menos do esquema que era na Argentina, esses carros já deviam, na realidade, ser com motores da Stock Car. Na minha opinião, já teria que ser um Stock Car, entendeu? Mas com todo, Porque mas Djalma, assim, com todo respeito ao call, que eu é, tenho muito, tá? Às vezes as pessoas confundem críticas construtivas ou divergências de pensamento como não gostar da pessoa. O call é, fez um trabalho fantástico e faz um trabalho fantástico pelo nosso automobilismo, muito competente no que faz, tá? Mas é, ressalvas à parte, na questão da construção do brasileiro de marcas, é, eu acho que foi feito. Quando todo mundo fala, eu corri muitos anos na Argentina, 4 anos só lá, e eu corri sim, quase 10 anos correndo na Argentina, né, entre idas e vindas. Ah, não teve nada a ver com o campeonato argentino. E todo mundo fala que teve nada. Porque lá o relacionamento das montadoras são com as equipes. E elas dão sim, um suporte financeiro às equipes. Eu corri para a Honda, eu corri com Fiat, eu corri muitos anos de Peugeot, eu corri vários é, anos lá na Argentina. E quando você corria para uma equipe argentina lá no Marcas, as é, montadoras não botavam dinheiro, mas elas faziam seus parceiros comerciais botarem dinheiro. Então, sim. ela dava o subsídio necessário às equipes. E por um Foi campeonato mais. ficar tão forte, a categoria arrumava o patrocínio dela, não sei, de uma telefônica, de qualquer outra coisa, que não do dinheiro É, das montadoras. Então, a categoria não se apropriava do dinheiro das montadoras. O dinheiro das montadoras era para manter as equipes. E por isso que eu cheguei a correr na Argentina com um campeonato de 9 montadoras oficiais, algumas com absurdo, 3 né, carros cara? Que oficiais. loucura. Então, assim, porque lá as montadoras, elas iam, escolhiam seu piloto, botavam seu dinheiro, e o promotor era fazer o evento e a É, confederação manter um regulamento justo para todo mundo. Para que, é, o poderio aquisitivo de uma montadora te é, permitisse até ter um piloto e um mecânico melhor, mas que ela não é, te permitisse ter um carro melhor. Então, sim. eu acho que lá funcionou de uma maneira muito melhor do que foi no Acha, Brasil. então, então, resumindo, você acha que o organizador tentar trazer a montadora para o evento é um erro? Eu acho que Na é um sua erro. opinião? Eu acho que é um erro. Eu acho que a montadora tem que entrar para os times. Sem time É, não tem campeonato. Sem promotor também não tem, mas sem sim, time não tem campeonato. Então, na hora que as montadoras entram para as equipes, com o suporte de uma equipe ou duas oficiais, 3 é, carros oficiais, elas vão ter que encontrar soluções muito mais fáceis do que um promotor ou do que uma equipe para encontrar o dinheiro. Então ela vai sim, pegar o lubrificante, como eu falei antes, lubrificante, o fabricante dela de bateria, ou de é, embreagem, ou de pneu dela, e por aí vai, e o cara da logística dela, e a rede de concessionárias, o banco que ela financia carros, a companhia digital que ela vende, que ela faz comércio para vender os carros digitalmente. Então, assim, sim, ela vai buscar alternativas para que esse dinheiro dos parceiros dela vão parar dentro da equipe, não necessariamente o dinheiro dela. E ela vai é. promover aquela equipe, aqueles pilotos, e vai escolher os melhores pilotos. Então, isso É, trazem mais na montadores. realidade, aqui no caminhão começou assim. Que Isso. nem a Ford, por exemplo, quando acertou comigo, acertou primeiro na equipe e depois ela foi junto com o evento, entendeu? E Hoje, lógico que depois que ela está na equipe, né, cara? eu nem sei o valor que ela trabalhava no evento. A Depois que ela está com a Volkswagen, equipe. com a equipe do Renato, foi igual. Primeiro Isso. foi na equipe, depois foi no evento, entendeu? E depois. Então, Isso aí, Fogaça. E depois que você está com a equipe feita,
Sim. Eles vão ver, pô, beleza, meu lubrificante, minha bateria, meu banco de financiamento e meu não sei o que, tá botando dinheiro na equipe e trouxe o Kaká, trouxe na época o Ingo, ou trouxe o Rubinho agora, Sim. né? Beleza. Pô, agora eu vou pegar o meu dinheiro do marketing, já que eu tenho isso, e agora eu vou botar na categoria. Agora eu vou pegar esses pilotos para fazerem um comercial de televisão. Agora eu vou pegar esse ativo meu e vou usar na minha comunicação. Então, Sim. eu vi isso na Argentina acontecer, eu vi isso na Truck no Brasil acontecer, mas eu não vi isso no Marcas brasileiro acontecer, e para mim foi um dos motivos de ter morrido. Grande campeonato, né? A categoria ficava com o dinheiro e ela dava um subsídio às equipes que usassem as marcas. Mas o subsídio, com total respeito, eu vou até falar, falei com o Toso outro dia aqui, entrei na live e estava falando com o Toso, né? Assim, o subsídio para o Toso ou para o Ingo Hoffmann era o mesmo. Ou para um cara do regional ou para o Rubens Barrichello, é o mesmo. E aí já não pode ser, porque cada um tem a sua audiência e seu valor. Então não é desrespeito. A gente tem que ajudar o cara que está vindo de baixo. E eu comecei vindo da Copa Fiat, eu comecei vindo de baixo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que promover o evento para que ele seja grande. E aí o evento vai encontrar o dinheiro em outros lugares. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Talvez essa verdade não seja real hoje, não dê para executar, mas dava lá atrás. Sim, a gente continuando nesse assunto. Você, na live com o Rubinho, eu falei com o Rubinho sobre os Fórmula, né? Porque ele, com o nome dele, ele com o Felipe Jafone, ele tem relacionamento com todo mundo. Por que eles não iam atrás de uma fábrica para levantar essa bandeira, uma falta de categoria de Fórmula no Brasil? Para trazer uma fábrica junto. Eles falaram que eles vão direto e a fábrica não aceita. Na sua cabeça, o que teria que ser diferente? E, de repente, isso pode acontecer também no menino lá que organiza o Brasileiro de Marcas, 1.6. Tem 70 carros. E, de repente, ele pode estar encontrando muitas dificuldades. Eu creio que ele vai em busca de uma fábrica, ou de algumas fábricas, né? Para até apontar uma equipe ou tentar alguma coisa para o evento. O que você sugeriria para uma fábrica estar lá e olhar um projeto desse? Entendeu? Eu acho que hoje os caras recusam assim de primeira. Né? O que você... Primeiro... O que você acha que queimou o filme para as fábricas se afastarem do automobilismo? Vamos lá. Primeiro, eu acho que elas não... Para entrar dentro da fábrica. Tá, vamos lá. A conexão tá boa aí, porque a minha, você deu uma falhada aí, mas não sei se tá boa. Fala tá aí. boa? Tá legal. Bom, vamos lá. Legal, primeiro que eu não acho que elas se afastaram de vez. Eu acho que a gente teve uma falta de entendimento de como poderia funcionar as coisas, tá? Eu vou usar o meu exemplo, tá? Tudo bem, é difícil replicar isso para todos. Eu vi um comentário aqui de um amigo falando que ele correu no Marcas ou correu no Marquinhos do Regional e nunca teve o apoio de uma fábrica. Ela não vai dar apoio a todo mundo. Ela vai dar visibilidade para que todo mundo tenha mais, a categoria seja melhor e todo mundo tenha mais chance de arrumar patrocínio. Então ela vai trazer, se você tiver 5 marcas, 6 marcas, e cada marca trouxer 2 grandes nomes, você vai ter 12 grandes nomes ou 6 grandes equipes na categoria. E isso vai trazer uma visibilidade que ajuda toda a linha, que ajuda todo mundo. Geralmente elas criam equipes júniores, elas trazem um piloto jovem lá de baixo, então ela não vai ajudar todo mundo. Isso não. Depois é o entendimento. Depois é o entendimento da questão da ajuda. Eu até falei ajudar todo mundo. Patrocinador, você não vai pedir ajuda. Você vai fazer uma parceria, você vai trocar a sua imagem com a dele, somar forças para desenvolver. E foi assim na Truck com vocês. Eu admirava demais o que vocês faziam com as montadoras. A montadora botava 2.000 pessoas, vocês faziam um show de caminhão, vocês iam na fábrica, vocês ativavam com os caras, vocês iam nas lojas de peça, de mecânica, de multimarca e fazia promoção. E essa vida não é o cara botar o nome no carro. O nome do carro não paga mais dinheiro para ninguém. O nome no carro, a gente tinha, quando eu comecei a correr, a gente tinha 5 canais de televisão abertos, corria em um deles, e era o que tinha. Hoje, com internet, com YouTube, com todas as coisas digitais, com os canais a cabo, com streaming, com tudo isso, as pessoas têm muito mais acesso a entretenimento e as empresas muito mais acesso à publicidade. Então, ela não mais... O nome do carro é para configurar aquele ativo que ela tem,
para fazer relacionamento, para levar cliente. Todo mundo gosta de corrida ainda. O brasileiro gosta de carro, gosta de corrida, eles querem levar. Então você tem que entender o que a fábrica necessita naquele momento de desenvolvimento de produto, de atendimento ao cliente deles, de palestra, de soluções, de eventos, de viagem, de coisas únicas que você pode oferecer e que o automobilismo pode, para você falar dos temas que você quer. Falar de tecnologia, falar de sustentabilidade, você falar de velocidade, de precisão, de performance. Então, cara, eu não posso reclamar das montadoras. Puxando para o passado, eu corri 4 anos para a Peugeot, depois eu emendei lá na Argentina 3 anos de Honda, depois eu corri 2 anos de Mitsubishi no Brasil, com bom relacionamento com a Mitsubishi, depois eu fiz o Fiat, 3 anos de Fiat no Brasil, corri 3 anos no exterior para a BMW, tenho um baita relacionamento com a Chevrolet e tento devolver a Chevrolet o que eu corro hoje para a Chevrolet de Stock Car, e estou no meu 3º ano com a Jaguar. E aí eu vou usar o exemplo da Jaguar. Eu fui lá, eu e o Jimenez, tentar entender, o brasileiro assiste mais Stock Car do que o Mundial de Turismo Elétrico, que é o e-Trophy. Mas, naquele momento... E como que rolou o negócio da Jaguar? Como é que rolou isso aí? Então, naquele momento, a Jaguar queria muito usar o automobilismo como ferramenta para falar de performance, que o carro elétrico integra performance, mas nós utilizamos o automobilismo para falar de outras coisas, para falar de tecnologia, para falar de um mundo mais sustentável. A gente está no meio de uma crise de saúde, onde todo mundo vai repensar a sua vida, de seus hábitos, o ar que respira, a comida que come. A gente está numa crise pulmonar, né? A doença afeta mais no pulmão. Então, o ar que a gente respira é super importante. Então, ela queria utilizar o automobilismo em alta performance para falar, eu sou carro, eu ainda entrego alta performance, mas eu estou pensando no futuro da mobilidade urbana, do ar que você respira, da tecnologia. Eu estou na vanguarda de tudo isso. Então, cada momento, o Brasil é movido a caminhão. E aqui a categoria truck é onde mais faz sucesso no mundo, uma categoria de caminhão no Brasil, exatamente pelo modo do Brasil se transportar. Então a gente tem que entender o que cada montadora quer naquele momento para você desenvolver um projeto paralelo com uma montadora. Então a minha carreira inteira tive ao lado das montadoras. E eu acho que esse é um caminho que muita gente não tomou. Ou por comodidade, ou por ter um grande parceiro comercial em outra área. Eu não recrimino ninguém, mas eu acho que faltou grandes planos ou grandes projetos em que a gente pudesse envolver as montadoras. E a Stock Car, para mim, foi falha em alguns momentos nisso. Agora ela está retomando essa atividade. E o Marcas no Brasil foi muito falho nisso ao se apropriar as montadoras para o evento. Com isso, ela não conseguiu atribuir muitos nomes de sucesso, e tinha alguns. Rubinho chegou a correr, Camilo correu, Ricardinho. Tinha alguns nomes de sucesso, mas elas não tinham tantos nomes de sucesso. E as equipes nunca conseguiram ter uma infraestrutura que ela pudesse caminhar só. Então, o dinheiro, como não parava na equipe, as equipes quebraram. E aí o campeonato quebra junto, entendeu? Deu uma falhada aqui. Já mandou uma falhada. Se eu sair e entrar de novo, melhor aqui a internet? Porque a gente está com um delay aqui agora. Tá. Vamos ver se a gente consegue. Não sei se o pessoal está aqui na internet da minha casa. Vamos lá. Eu acho que a gente está com um delay. Eu acho que entre você falar e eu falar, a gente está com um delay. Se ficar muito ruim, eu saio e entro de novo na live. Vamos ver, agora vai, agora vai. Vamos ver se agora vai, né?
E aí, agora vai, agora vai. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas alguma coisa travou aí que a gente não conseguiu conectar. É minha, viu? É. A minha é uma desgraça. Daqui a pouco ela fica boa, Não, tá daqui a pouco ela tranquilo. melhora. Aí põe 4G aí vai legal. O Cacá, Não, e aí a galera. A gente tava e falando aí, disso aí da. Ah, então, essa explanação sua aí sobre realmente as marcas envolvidas no automobilismo, a gente vê que você tem um entendimento disso aí fantástico, entendeu? Você foi à escola argentina? Você já pensava assim? eu acho que. Porque quando você foi para lá, você era campeão de estoque, né? Não, eu acho que ajudou muito. A galera talvez não saiba, eu fui para a Argentina muito cedo. Eu tinha feito estoque, mas pela categoria B. A gente até conversou isso numa outra live, né, que estava fazendo, com o Ingo, com todo mundo. É. E eu fiz uma baita temporada em 97 de Stock Car Light, que corria junto com a Stock Car principal. Eu ganhei corrida no geral no Rio. Aquela corrida que vocês estavam falando, que você estava falando, lá do Rio de Janeiro, acho que eu fui quinto ou sexto na geral, que o Paulão me jogou para fora. Na geral, que ela foi 96. 96. E aí eu fui terceiro em outros lugares. Depois até fiz conta e se eu tivesse corrido na principal, eu teria ficado entre os 5 primeiros do campeonato. Então, com o Chico, Ingo, Paulão, Jardim, todo mundo no auge. Você, Wilson Fittipaldi e por aí vai. Então, e a partir daquele momento eu fui embora para a Argentina. E eu ainda não entendia muito bem como funcionava o automobilismo no Brasil. Eu era muito jovem e eu fui para lá. O que eu aprendi naquela época era a maneira de lidar com as montadoras, a maneira de lidar de um automobilismo mais global. O meu engenheiro lá, ele era um inglês. O meu engenheiro principal da minha equipe, ele era belga. E o cara que fazia meu motor era italiano. A marca era francesa e os motores e a aerodinâmica vinha da Inglaterra. E os meus mecânicos eram todos argentinos. Então, assim, eu tinha uma combinação e o piloto brasileiro. Tinha nacionalidade, né? E a gente foi entendendo. E aqui, ali no finalzinho da década de 90, eu já fui entendendo o que tinha de cada país, talvez, naquele momento, de cada país, de bom e de ruim, e de como cada um lidava com o automobilismo sem ser Fórmula 1. Quer dizer, como é que a gente vivia daquele automobilismo naquele momento. O cara até escreveu Torre de Babel. O meu engenheiro inglês, depois trabalhou no Brasil, eu lembro que ele desaprendeu inglês, não aprendeu português nem espanhol. Ele falava uma mescla que ninguém mais entendia ele. Cal Watts. Trabalhou muito tempo no Brasil depois, o Cal. E aí a gente trabalhava com gente do mundo inteiro. Então, no final da década de 90, a gente já fazia as peças de fibra de carbono dentro da oficina, coisa que as equipes brasileiras não têm até hoje. A gente tinha a oficina inteira construída em piso zero. A gente tinha programas de computadores que vinham de fora para desenvolver cada tubo do carro. Então, a gente tinha uma condição, e eu vivi isso, uma condição muito diferente do que eu encontrei no Brasil quando eu voltei. E talvez esse relacionamento tão próximo da montadora, daqueles caras na época, me fizeram entender o que... Não adianta o que eu quero. Eu tenho que entregar para as fábricas, principalmente, o que elas estão precisando na época. Tem fábrica que uma hora lança supercarro, depois ela lança carro popular, depois ela vai para o elétrico, ela vai para o diesel. Então você tem que saber navegar, tem momento de cada uma. Então tem momentos de estar em uma montadora num lugar e outros não. Então eu mesmo, pelo relacionamento passado que eu tive com a Peugeot, cheguei a conversar com pessoas da Peugeot, falei, olha, pô, vocês na estoque e tal. Falou, cara, adoraria. Mas hoje a gente não tem um sedã no Brasil que eu possa pôr. Então tem momentos e momentos de estar numa categoria ou numa outra. E para a Jaguar, como você falou, e eu estava explicando antes de cair a live, fazia super sentido num momento de transição, onde ela estava mostrando que os carros delas eram de alta performance, coisa que talvez da minha geração para mais nova já não enxergava a Jaguar assim, enxergava a Jaguar como um carro de tiozão, só que também aproveitando do momento de mobilidade, de elétrico, de um mundo mais sustentável, das pessoas procurando mais tecnologia, mais soluções, mas sem deixar de falar de alta performance, de precisão, de liderança. Então, foi encontrado naquele momento de que, pô, cabe aqui uma categoria de elétrico, talvez para o fanzaço de automobilismo ainda vai fazer falta o barulho, mas eu tô
usando o automobilismo para falar por um público que talvez não esteja assistindo automobilismo, que esteja vendo coisas mais de comportamento, mais de tecnologia. Então, como é que um carro elétrico corre tão rápido quanto um carro a combustão? É isso que a gente queria mostrar. E com muita solução. E entregar para parceiros da montadora, e no final meus patrocinadores hoje lá são parceiros da montadora, tanto a ZEG quanto o iCarros, entregar para eles soluções de relacionamento. Então, dos caras fazerem a viagem junto. Ó, algo diferente. Vamos levar os caras para a corrida de Mônaco, ficar num hotel 5 estrelas e num camarote em Mônaco e entrar na pista e ver o pódio dali de dentro do circuito, entrar no grid de largada de Mônaco. Então, é tentar entregar coisas mais intangíveis que o dinheiro não compra, aquela famosa frase que o dinheiro não compra, para os clientes dessas empresas, entregar mais relacionamento, fazer com que eles façam mais negócios juntos. E é por isso que eu sou fãzaço das montadoras dentro do esporte a motor. Quando as montadoras se envolvem demais na parte técnica, começa a haver uma disparidade e resultados que só favorecem a uma. E aí tem uma debandada geral. Então, o meu desejo nunca foi as montadoras envolvidas tão profundamente na parte técnica. Elas têm que estar envolvidas na parte comercial do negócio. Elas têm que usar o piloto delas, as equipes, como um ativo, fazer propaganda. Eu fiz propaganda para a Chevrolet, eu fiz propaganda para a Mitsubishi, faço hoje para a Jaguar. Então, entregar para as montadoras algo além, usar a corrida para continuar comunicando, para falar com as pessoas. Eu acho que talvez isso é que as pessoas talvez ainda não entenderam, e foi o formato que talvez a gente no Brasil só conseguiu com a Truck. Apesar de eu viver da Stock Car, nunca ter corrido de Truck, em determinado momento a Truck tinha as montadoras envolvidas no processo, tinha as montadoras talvez muito na parte técnica, isso trouxe alguma disparidade, mas elas estavam ali, cada montadora botava 2.000 pessoas na arquibancada, fazia um camarote, levava os pilotos na fábrica, e isso fez com que ela se retroalimentasse durante tanto tempo e ter sido o espetáculo que foi. Acho que a Stock Car agora corre atrás do tempo, trazendo a Toyota para dentro é um golaço, e tomara que outras montadoras venham para que a gente tenha uma maior divulgação do nosso produto, do automobilismo do esporte que a gente tanto gosta. Maravilha, cara. Eu acho que você deu um show nessa parte fora a corrida, né? E falando um pouco da parte técnica, já que estava tocando no carro dos elétricos, o que você chegou lá, o que se esperava descobrir e você descobriu nos carros elétricos? Cara, primeiro que eu descobri... Já tinha uma noção e chegou lá, era um negócio totalmente diferente. O que foi? Eu não tinha noção nenhuma. Eu já tinha muita curiosidade sobre o assunto, mas eu nunca tinha dirigido um carro elétrico. Nem um Tesla na rua. Nunca tinha entrado num carro elétrico. E eu tinha muita dúvida do comportamento que esse carro tinha pelo peso que ele tem. E me surpreendeu positivamente. A potência que um carro elétrico tem, de 0 a 100 ali no torque que ele tem, é absurdo. É muito mais do que qualquer carro a combustão. E o quanto ele é mais... E o quanto ele é mais inteligente para o dia a dia. É um carro que não tem embreagem, que não tem câmbio, que não faz barulho, que não emite poluente. É um carro que é muito mais fácil de dirigir, muito mais eficaz no dia a dia e no trânsito do que o carro a combustão. Então, é lógico que na hora de você ter uma alta performance, você gostaria de reduzir uma marcha, fazer uma curva de uma marcha diferente do teu rival, para que tenha um balanço diferente do peso para frente e para trás. E essas coisas não são possíveis. Então, na hora de se competir, ele é um pouco mais complicado, porque você tem que ser muito dócil com o carro e aproveitar sempre o torque do carro, mas ser muito dócil com ele. O que o combustão te permite ser um pouco mais agressivo na tocada. Né? Você estava até falando aí, outro dia eu estava vendo a live que você estava falando do teste do meu irmão lá com o caminhão em Londrina, o quanto precisava ser agressivo com o caminhão e ser diferente. Então, é lógico que todo carro é um diferente do outro. Mas não deixa de ser um carro de competição que pesa 2.000 quilos, que não pesa 1.200 ou 1.300. É pesado, hein? É pesado para um carro de turismo, para um carro pequeno. Então, a falta de performance dele para uma competição vem pelo peso, e não pela qualidade e esse peso do vem carro. todo das baterias? Vem todo das baterias, mas surpreendentemente as baterias elas vêm todo no chão do carro, né, no assoalho do carro. Então ele é muito pesado, mas o centro de gravidade dele é baixíssimo.
porque o peso está todo no chão. Então, a estabilidade que o carro tem, como ele freia e como ele acelera, é incrível. Acelerar é melhor que a combustão. Frear pelo peso, freia um pouco pior, mas freia muito perto da curva, freia muito bem. Era até uma discussão interna de como a gente fazia para piorar o freio, para a gente ter mais ultrapassagem na corrida, de tão bem que freava o carro. Então tem muita tecnologia envolvida, tinha muito ABS, tração nas 4 rodas. Então você tem várias soluções realmente de que seria para o futuro o que é melhor. O que você quer um carro num trânsito de São Paulo que anda e para o dia inteiro? Cara, que você esteja parado no sinal, que o cara não fique com aquele barulho do caminhão na tua orelha, nem com a fumaça, nem com o barulho da moto, nem com a fumaça do carro, do escape. Então ele não tem poluentes, ele não faz barulho. Então ele é clean, tanto no carbônico quanto no barulho. Então a cidade ficaria mais silenciosa e menos poluída. E você andando e parando, você não quer usar embreagem, você não quer trocar marcha. Então você quer ter mais torque, ele tem menos velocidade final. Então você tem menos velocidade final e muito mais torque. Então ele é muito mais eficaz para o trânsito e menos eficaz em altas velocidades. Mas a gente não está na Alemanha, a gente não vai andar 220 na estrada. Então, um carro elétrico para o futuro, do meu modo de ver, o carro não combustão, ou o carro híbrido, ou elétrico, ou a hidrogênio, qualquer coisa que o valha, para mim é o futuro do automóvel. Ele é aonde a gente... Você acha que esse futuro é já? Esse futuro é daqui quanto tempo? Esse futuro é daqui uns 5 anos, cara. 10, talvez para a América do Sul mais, mas para a Europa mais recente. E como a gente estava falando na Caiu a Live, a gente vem de um momento de pandemia, de um vírus que ataca o pulmão das pessoas. As pessoas vão repensar o modo de agir, o que consumir, o que comer, o que vestir, como se locomover. E eu acho que o carro vai entrar nessa onda. Eu acho que a gente tem muito espaço ainda para competição de combustão, mas vai existir uma transição para o dia a dia, para um carro que seja mais inteligente na parte sustentável, mais inteligente na parte de mobilidade ecológica. E eu acho que o carro a combustão ele vem para isso, para essa solução. Inclusive caminhões, né? Já tem um monte de caminhões elétricos por aí. E eu acho que essa transição não demora muito, não. Se a gente olhar para trás e pegar, a gente está fazendo uma live no telefone celular. A galera está acompanhando a gente de casa do telefone. 10 anos atrás, nosso telefone não tinha nem câmera para tirar uma foto. Então, em tecnologia, 10 anos é muito rápido. Então, eu acho que a gente não demora muito não para ter uma malha elétrica ou de outras soluções bem grande em todos os países do mundo. Entendi. Legal. O Kaká, e lá, essas corridas aí é puxado, né, cara? Vocês terem tocar, fazer essa corrida, a logística é bem complicada, né? É um negócio cansativo. Cara, então, ele é puxado. Como é que você organiza isso aí dentro da casa? Cara, eu organizo como dá. Eu sou um tarado por corrida, eu sou um tarado por automobilismo. Eu passo meus finais de semana, quando eu não estou correndo, assistindo corrida de qualquer lado do mundo. Eu vejo meus amigos da Argentina na TC, quem me segue sempre vê que eu posto, vendo TC, Super TC 2000, Top Race. Vejo caminhão, vejo Indy, vejo Fórmula 1, vejo MotoGP, eu gosto. E minha mulher entende isso. Ela entende que ela me conheceu assim, minha vida é um autódromo. Eu não me vejo fora desse mundo. Então, eu já fiz calendários mais complicados. Eu em 2012, eu corri Stock Car, Troféu Linha, GT e Argentina. Em 2013, 4 categorias. Em 2013, eu já corria fora do país. Então, eu tive finais de semana, eu tive uma época do ano que eu tive 9 corridas seguidas. Só que, 9 seguidas, que maravilha, Mas era assim, Rússia, Porto Alegre, Argentina, Bélgica, Goiânia, Itália, Argentina, São Paulo, e aí é de enlouquecer, fuso horário. Eu não me dou bem com fuso horário, eu sou um cara péssimo de fuso horário. Eu levo 4, 5 dias para entrar no fuso. Tem gente que em um dia leva, eu sou terrível com isso. E esses últimos anos, com o Jaguar, eu fiz corrida na China, eu fiz corrida em Hong Kong, eu tinha feito corrida no Azerbaijão de GT pela BMW, eu fiz corrida ano passado dos Estados Unidos à China. E aí entra no meio tempo ter que voltar para Londrina, ter que ir para Santa Cruz do Sul, que são
lugares mais difíceis para eu chegar quando você vem do exterior, que você tem que fazer conexão em algum lugar e tudo mais. Às vezes eu tinha 2 dias em casa e 7 viajando, 2 dias em casa e 5 viajando, e aí por aí vai. Como que era na sua cabeça encarar assim de dias, né? Diferença de dias, não é nem de semana, de dias de uma cultura a outra. Você focava só na corrida, hotel, pista, aeroporto, hotel, hotel, pista, pista, hotel. E Muito hotel, dava pista, tempo hotel. para você pensar na cultura. Como é que era isso? Eu queria chegar lá, fazer meu trabalho, ganhar minha corrida, ganhar meu dinheiro, voltar para casa e curtir com a família. Eu viajei para todos os países do mundo e eu não conheço nem metade dos países que eu viajei. Essa é a realidade. Eu já corri, sei lá, 6 ou 7 vezes na Bélgica e eu só conheço Spa e Zolder. Eu conheço o autódromo de Zolder e de Spa e eu não conheço nada. Para falar, eu lembro que eu e Jimenez, a gente comia os restaurantes fechavam em Zolder. Quando eu fiz o campeonato europeu lá, foi igual. Eu lembro que tinha em Zolder, o restaurante fechava às 7h30 da noite, fechava o restaurante. Eu corri em Zolder. E aí tinha um restaurante italiano que a gente ficou a brother do cara. A gente comeu espaguete bolonhesa todos os dias durante uns 5 dias e a gente fez isso 3 anos seguidos. E a gente só conheceu o hotel, o restaurante do tiozinho e o autódromo. Eu não conheci nada. Então, e quando acaba, eu quero voltar para casa porque eu tenho corrida no final de semana que vem. Então, uma loucura, né? teve pouquíssimos países que eu realmente falei, pô, vou conhecer. Então, eu selecionava uma corrida do ano, quando eu não tinha corrida do Brasil no meio, para levar minha esposa e a gente curtir. Então, eu peguei um ano que eu tinha corrida na Itália e na Holanda, em 15 dias. Então, nesse intervalo, a gente pegava o carro e dava um giro na Itália, ou ia dar um giro de carro na Holanda, e aí ia visitando os lugares. Mas, eu não sei, tem país que eu já fui 5 ou 6 vezes e eu só conheço o autódromo e eu não conheço mais nada. E o aeroporto? O aeroporto, hotel e aeroporto. Só, cara. É isso aí. Quando fui para lá também, não conheço nada lá, cara. Nada. E eu morava em Hockenheim e eu comia só numa cantina italiana. Também à noite não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Geralmente as cantinas italianas são as que ficam abertas até mais tarde. Era o único lugar para comer na Europa. Cara. E aí, como que você hoje... Isso aí. E espaguete bolonhesa. Eu sei os melhores espaguete à bolonhesa do mundo, eu conheço. Ô, Cacá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, às vezes você não percebe, né? Você percebeu alguma queda de rendimento sua? Você, pelo casamento, pelos filhos, o foco sem querer, ele acaba mudando? Você acha que tem isso, não teve? Ou pode ter? O que você pensa disso? Não, eu acho que pode ter. Eu acho que não está muito relacionado a filho ou a casamento. Eu acho que está relacionado à idade e à maneira que você se preparou a vida inteira para fazer a tua profissão. Então, é lógico que quando a gente estava falando lá no começo da live, no meu começo da minha carreira, eu comecei correndo de Fiat Uno. Tinha que fazer ponta-taco, eu tinha que frear com o pé direito, eu tinha que usar o câmbio em H e não era nem sequencial, era pneu radial. E aí, toda a minha preparação como piloto, onde você mais absorve informação, foi nisso, depois foi com ômega, com câmbio em H e tal. Hoje, eu enfrento meninos de 25, 24, 22, 19 anos, em que na base não sabem, nunca fizeram um ponta-taco na vida. Já pegaram o câmbio no volante, freando com o pé esquerdo, cheio de downforce no carro, com um pneuzão largo e bom. O Ingo tá falando aí o que é ponta-taco? O Ingão aí. Cara. E eu apanhei para aprender esse tal do ponta-taco, depois que eu aprendi, meter o câmbio no volante e acabaram com a brincadeira. É brincadeira isso também. Apanhava pra caramba lá em Jacarepaguá para fazer os ponta-tacos certos, com medo de cara na hora do treino eu ouvi que eu tô baixando os câmbios errados. Eu falei, pô, os velhos vão falar mal de mim. Eu tô enfiando a marcha aqui, eu boto na saliva lá, enfim, vai o câmbio pra baixo. E aí, então assim, no final das contas, os pilotos tiveram outro ensinamento. Eu não vou falar mal, vou falar bem de um piloto. Daniel Serra talvez seja um dos pilotos mais fortes que eu competi. Eu fui companheiro de equipe dele durante 8 anos.
no nosso primeiro ano, né, nós usávamos os câmbios do Bertolotti na Stock Car, eu não quebrei nenhum câmbio, ele quebrou alguns. Eu lembro uma vez ele vindo falar comigo, pô, Cacá, como é que você não está quebrando o câmbio? E ele vinha do Fórmula, onde já freava com o pé esquerdo, onde já não se usava tanto embreagem. E o ponta-taco só não solucionava. Eu falei, cara, o ponta-taco não é suficiente para esse câmbio, você tem que usar a embreagem. Ele falou, pô, mas eu freio com o pé esquerdo, como é que eu vou usar a embreagem? Então, a gente vai para alguns momentos em que quando você chega na carreira lá na frente, não é o filho, não é a mulher, nem sequer é a idade, é a maneira que você se preparou para a vida. Eu dirigi um carro durante 20 anos e mudou. Então, a base do automobilismo de outros pilotos já foram diferentes da minha. Então, eu começo a ter... E eles vão olhando a gente como um espelho. E eles começam a tirar da gente tudo que a gente tem de bom. E eu tentei tirar do Ingo e do Chico o que ele tinha de bom de você. Aquele Omegão preto, aquele Omegão preto era uma das coisas mais bonitas que eu vi na Stock Car. E eu olhava assim, cara, você era... Eu olhava você, eu olhava o Ingo, eu olhava o Chico, eu olhava o Paulão, eu olhava o Jardim. Eu olhava o Xande e falava, cara, o que esses caras fazem diferente? Eu tentava estudar vocês. Então, essa questão, ela me abasteceu de informações, talvez que vocês não tiveram. E aí eu consegui, talvez, ganhar em algum momento da geração. Isso é uma coisa óbvia. E por isso que eu sempre quis fazer muitas categorias diferentes para tentar pegar mais informação sobre todos os pilotos do mundo. Mas eu acho que eu ainda estou em grande nível. Mesmo depois de já ter filho e casado, eu fui campeão. Eu fui vice-campeão em 2015. Eu briguei por títulos. Eu fui vice-campeão mundial ano passado. Ganhei 3 corridas. Ganhei Mônaco, ganhei China, ganhei Alemanha. Mas é real que eu passei certas dificuldades com uma equipe nova. Eu não tive na equipe nova os resultados tão bons quanto eu tive no histórico da minha carreira na Stock Car. E isso fez com que eu tentasse na marra encontrar algumas soluções e na marra a gente não consegue nada. Então aí a gente tem que tentar arrumar. Você acha que os pilotos novos que estavam com você lá na ICMED, o Fraga e o Marquinhos Gomes, eles pegaram uma outra leitura do automobilismo em relação a esse carro que você cansou de ser campeão dele? Eu acho que eles pegaram uma outra leitura do automobilismo em relação a esse carro. Eu acho que eles tiveram um entendimento com os engenheiros na construção da teoria desses carros muito bem feitas, desde o ano lá em que o Rubinho foi campeão, em que o Fraga disputou o título com o Rubinho, desde antes. Eles tiveram uma base muito grande ali. Eu acho que quando eu fui convidado para fazer parte, quando eu fui para a Action Power com o Thiago Marques, eu era o piloto experimentado que tinha que dar resultado. Então, eu construí e ponderei meu Stock Car à minha maneira. Quando eu fui em 2013 correr com meu irmão voltava de uma machucada na Europa, de 2 anos de inatividade e tal, eu construí na RS um carro à minha maneira. Quando eu vou para o Meinha, o Burt sai de lá e eu vou correr lá no lugar do Burt, o Meinha me recebe e fala assim, cara, eu fui construído à minha maneira. Quando eu fui para a Red Bull, também. A Red Bull trocou do Amir para o Andreas, eu fui correr com o Andreas, o Daniel também foi, eram 2 pilotos novos chegando na casa, onde a gente foi construído à minha maneira. Quando eu vou para a CIMED, isso não é uma crítica para a CIMED nem para a equipe, na verdade, é uma crítica a mim, não a CIMED. Quando eu chego lá já estão Marcos Gomes e Fraga. Eu nunca tive medo de correr com grandes campeões. Eu corri com Wilson Fittipaldi, depois eu corri com o Neto, mas eu corri com o Daniel Serra, que é tricampeão, eu corri com o Marcos Gomes, eu corri com Fraga, corri com o Casagrande, agora nova geração. Nunca tive medo disso. Esse não foi o tema. Mas quando eu chego lá, eles vinham de um bicampeonato, onde os engenheiros construíam um carro, formavam um setup de um carro que funcionava muito bem para os dois e não funcionava para mim. Essa é a realidade. Não que o carro seja ruim, o carro era ótimo. Eles foram bicampeões, o carro era excelente. Tudo bem, também perdemos um pouco de rendimento, porque eles também não foram campeões de novo. Eles também deram um passinho para trás, mas o meu passo em relação a onde eu estava foi muito maior. Então, num primeiro momento, eu tentei que eles construíssem um carro da maneira que eu achava que o carro tinha que ser feito. Só que, logicamente, eu estava dando murro na ponta de faca, porque o carro estava ganhando corrida. Por que eles iam mudar uma teoria se aquela teoria estava ganhando corrida com outros meninos? Mas eles dirigiam diferente do que eu. E eu precisava que o carro fizesse outras coisas por mim.
Num segundo momento, eu comecei a falar, então, ok, então eu vou me adaptar ao carro que vocês fazem, eu vou mudar a maneira de pilotar para me adaptar ao que vocês estão construindo. E, logicamente, uma adaptação com 40 anos, eu jamais vou ser tão bom quanto o original. Eu estava tentando imitar o que eles estavam fazendo com o carro. E isso me levava a não ter um resultado ao nível de que eu achava que tinha a ter. Sim. Num terceiro ano, eu acho que eu encontrei um equilíbrio. Eu falei, gente, beleza. Eu vou modificar alguns aspectos que eu acho que eu não deveria, mas eu vou modificar porque o carro de vocês funciona diferente. E, ao mesmo tempo, eu peço que vocês mudem alguns conceitos do carro, porque eu também dirijo diferente. E a gente fez grandes corridas, grandes. Meu ritmo de corrida era sensacional, mas eu tive dificuldade em classificar o carro. Então, você não disputa um título de Stock Car largando em quinto, oitavo, sexto, sétimo, nono. Você precisa estar largando na primeira fila. Então, quando eu ia olhar o resultado da corrida, da volta mais rápida, do ritmo, era igual. Então, Cascavel foi lá, primeiro, segundo, terceiro, era igual. Eu ia para outras corridas, era igual. Venci em Porto Alegre, quase venci em Campo Grande, fui terceiro. Então, assim, teve vários resultados bons, mas o cara olha e fala, pô, espero que o Kaká lute pelo título. Não que ele esteja em quinto ou sexto no campeonato, mas quando eu fui tirado do grid no Velocitar, pela queima da luz, lá que eu briguei com a CBA, eu era terceiro no campeonato. Então, não estava tão mal. Mas os caras olham, pô, o Kaká tem que estar em primeiro. Terceiro para ele não é suficiente. Terminar um ano em oitavo, que nem eu terminei esse ano, não é o suficiente. Ele tem que estar mais em cima. E eu acho também que eu tenho que estar mais em cima. Então, é um mix dessas coisas, Djalma. É assim, eles entenderam o automobilismo e foram baseados no automobilismo diferente do que eu fui. Mas, ao mesmo tempo, eu também, quando cheguei nas equipes, as equipes estavam construindo um projeto do início comigo e o que eu gostaria que o carro fizesse por mim era o objetivo a ser concluído. Quando eu entro numa equipe que já funciona, aquele carro já funciona. Se eu não consigo fazer aquele carro funcionar, o defeito é muito mais meu do que deles. Então não é uma crítica a eles, é uma crítica a mim. Eu não consegui fazer o carro vencedor do Marcos Gomes e do Fraga, nas minhas mãos eu não conseguia vencer. Eu precisava que o carro me entregasse algo diferente. Onde eu tinha facilidade, eles tinham dificuldade, e vice-versa. Então eu precisava que o carro funcionasse diferente. E é natural. É natural. Sumiu o som, Djalmão. Pode, agora vai, voltou. Ele acaba falando para você que o carro é daquele jeito, né? É natural. Não, é natural. Que quando você chega numa equipe que o carro já funciona daquele jeito, é natural que o cara fala, olha, o carro funciona desse jeito, né? Aí eu vou voltar para você no tempo da Argentina, por exemplo, né? Você acha que você com a juventude, com o ímpeto, com o arrojo, que sempre foi arrojado pra caralho, você acha que hoje você tem uma visão diferente de se portar no carro, da guiada? Eu falo coisas até porque eu senti isso comigo. Eu senti isso aí, entendeu? Mas que eu falo isso porque eu estou até hoje, né? Então é muito difícil entender o que é a idade fisicamente e a sua maneira de pensar num todo, né? Eu acho que quando todo e num peso. Mudei de lugar aqui para ver se melhora essa merda. Mas tá difícil, hein? Mudei de lugar agora para ver se melhora essa merda aí. Será que agora vai? Será que é o Bolsonaro e o Moro brigando aí? Aí fica em top a internet, todo mundo na internet e ninguém consegue fazer live. Isso aí. É uma realidade. Viu? Deixa eu te falar, voltando naquele papo lá da guiada, né? Uma coisa que, puta, cara, esses dias falar em guiada, eu vi uma corrida sua, que foi assim um negócio absurdo, cara.
Foi uma de. Você fez de focos nas ruas em Buenos Aires. Fui segundo lá. Segundo, lá em Focos. segundo. Fui Por que segundo. que no fim ali eu achei que você ia pra cima do cara no final? O que Então, aconteceu? a minha grande dificuldade com aquele Focus era frear o Focus. Então, É, então eu fiquei muito difícil de conseguir ultrapassar o cara, porque eu já é. precisava, para andar igual a Então, ele, eu já precisava frear antes. antes daquele outro último safety, seu carro era Ah. melhor que o dele, né? Não, o carro era melhor que o dele. Eu vinha mais Então, rápido do que ele. então, como a corrida já era passada, eu falei, caralho, como é que o Kaká ganhou essa corrida e eu não vi? Porque eu tinha até certeza que você tinha ganhado a corrida. Não, eu fui segundo nas ruas de Buenos Aires. Para quem não acompanhou, era uma corrida que tinha, agora não tem mais, que tinha lá na rua. Fechava um centro de Buenos Aires. A gente vinha pela 9 de Julho, dava contorno no Obelisco, descia pela Diagonal, ia até a Casa Rosada, Praça de Maio, voltava pela outra Diagonal, subia de novo a 9 de Julho. Era incrível, incrível. Me disseram que naquele ano foi 700 mil pessoas ver a corrida, porque era aberto para todo mundo. Os Isso prédios aí. lotados. Eu tive que sair do autódromo de carro de bombeiro. Fui segundo na corrida, ganhou um Toyota. Eu estava com o Fordinho. Ganhou o Mariano Werner e eu fui segundo com o Ford. Mas meu carro tinha dificuldade de frear, o Djalma. E aí, como eu tinha dificuldade de frear, eu vim rápido, porque eu contornava a curva muito mais rápido que ele, tracionava melhor que ele. Eu alcancei ele rápido, só que depois eu já tinha que frear antes para não bater nele. E eu não conseguia, em nenhum momento eu consegui me jogar numa freada. Eu ia dar no muro. E entre dar no muro e chegar em segundo, eu acho que eu escolhi errado, escolhi dar segundo. Eu achei que tinha que ter dado no meio da Argentina e ganhar da corrida mesmo. E ia sair de abaixo de pedrada lá e tudo bem. Era o único estrangeiro na corrida. Mas foi bom, foi bom. Que loucura. Os caras na Argentina têm boa memória dessa corrida aí. Onde você viu essa corrida? Eu vi no YouTube. Essa corrida foi fantástica. O barulho dos carros era incrível, né? YouTube, né? O barulho é incrível. Ontem eu tava vendo ó o casão aí, falando, dois cabeções, hein? Duas cabeças gigantes. Não, o meu é muito maior, cara. Puta que pariu. Aqui, ó, nem se compara, cara. Aí, ó. O Kaká, Ah. eu tava vendo ontem eu assisti o tricampeonato e o tetracampeonato do Canapira. Guia muito aquele moleque, né? Acelera muito, acelera muito. A gente, sei lá, se dá pra falar, a gente até um projeto para estocar de tentar trazer ele. Assim como tá vindo o Rossi para andar de Toyota com o Rubinho. Então, a gente trabalhou muito para isso, mas ele tem agenda super lotada na Argentina, ele corre de 3 categorias lá Três categorias. E aí ele já não conseguia vir, talvez ia vir 1 ou 2 etapas, agora com o tal do Corona, a gente não sabe como é que vai ficar essa situação, mas só para terminar aquele assunto quando caiu a internet, que eu estava falando até porque o Gabriel entrou aí e ele fez parte disso. Então, quando eu entro na nova equipe, que foi a primeira vez que não foi uma equipe construída por mim e para mim, né, e era diferente das outras, o carro já funcionava tão bem para os caras, eu não vou repetir tudo aquilo. O carro funcionava tão bem e eu tentei uma solução que era que eles fizessem um carro para mim. Não deu certo, porque eles tinham uma teoria funcionando. Depois eu tentei mudar meu estilo de pilotagem e copiar o que o Marquinhos e Fraga faziam. Obviamente, eu nunca vou ser melhor, a cópia nunca vai ser melhor que a original. Quando eu encontro o meio termo, as coisas começam a funcionar melhor em corrida, não em classificação. Tive uma dificuldade de classificar o carro. Mas, de maneira nenhuma, aquilo foi uma crítica à equipe. Tanto que todo o meu objetivo e a minha intenção era continuar na mesma equipe para esse ano. A gente não está tendo campeonato, mas era fazer funcionar. Porque não é possível que eu, com tanta gente capaz que tem lá, e com toda a capacidade histórica que eu tenho, que a gente não vai conseguir fazer aquilo funcionar. Ganhar título é outra coisa. Mas brigar pelo título, eu acho que é uma obrigação de eu brigar pelo título com aquela equipe, de chegar no final do ano ganhando várias corridas e brigar pelo título. E essa é a intenção. E hoje você, seu pensamento hoje é 100% que isso é possível. Mas é possível, é possível. Eu tenho claramente a ideia de que a gente só faltou classificar melhor. O ritmo nas corridas era muito bom. Então, tentar identificar o porquê disso acontecia. Você chegou em algum momento a se questionar? Eu acho que eu me questionei a vida inteira. E você vê um cara andando assim, por exemplo, você está atrás de um Casagrande, de um moleque novo aí, e falar, pô, esse cara tem um estilo diferente que não funciona para mim, funciona para o cara. Chegou a isso? Não?
Mas eu acho que eu me questionei a vida inteira. Eu acho que talvez isso tenha me levado a ter tantas vitórias na carreira. Eu nunca me achei bom o suficiente para ser campeão e eu acabava talvez me dedicando mais, me esforçando mais, me cobrando mais, cobrando de quem está comigo mais ainda. Eu sabia na minha cabeça que para eu ser campeão eu tinha que ser perfeito e a minha equipe tinha que ser perfeita para mim, para a gente ganhar o título. Porque de talento eu não ia conseguir. Eu acho que essa cobrança que eu tive em cima de mim, eu sempre tive. Então eu sempre me cobrei. Então eu sempre olhava lá o Ingo, o Chico, o Paulão, você, Jardim, Carlão, eu falava, cara, esses caras dirigindo esse ômega, como é que eles fazem isso? Tal. E eu tentava copiar alguma coisa de vocês, mas cada vez dá mais. A minha intenção de correr em várias categorias no mundo, eu corri em um monte delas, eu preciso correr em mais carros do que todo mundo, em mais autódromos do que todo mundo, porque eu quero chegar num autódromo e eu quero ter 30 corridas em cima nesse ano, não 10. Eu quero ter feito com 3 carros diferentes, corrido contra pilotos diferentes, em autódromos diferentes. Eu sempre me cobrei muito isso e me cobro muito isso. Então, é lógico que na hora que as coisas começam a não dar certo, existe uma cobrança. Mas não foi a única vez na minha carreira que não deu certo. Em alguns momentos não dá certo porque não dá certo. Existem parcerias, às vezes, que não dão certo. Mas eu acho que eu consegui identificar o porquê não deu certo no ano passado. Não deu certo, acho que é uma palavra muito séria, muito grave. Principalmente em 2018, dentro da equipe, eu fui a melhor média de largada. Inclusive melhor do que o Fraga. Só que eu não conseguia fazer aquele carro que eu classificava correr. Eu perdia muito rendimento na corrida. 2019 eu fazia o carro correr pra caramba, mas eu não conseguia classificar. E aí, eu falei assim, cara, eu consegui, eu acho que, identificar aquilo e falar, a gente precisa implementar para 2020 as duas coisas. Eu não vou me dar por vencido, eu não vou embora daqui porque teve 2 anos que não foram bons. Eu vou continuar aqui. Eu ganhei 3 títulos com o Andréas, mas eu fiquei 8 anos lá. Também não ganhei 5. Então, não é porque eu tive muito sucesso. Eu ganhei 2 com o Meinha, mas eu não ganhei 1 dos 3 anos que eu fiquei lá. Não é porque eu ganhei que se apaga anos difíceis. Eu também tive anos difíceis em outros lugares. E eu acho que eu tive anos difíceis aqui. Que é levado àquilo que eu falei, de chegar numa equipe que já estava pronta, que já estava com teoria pronta, que já estava ganhando com outro estilo que não era o meu. Então, cara, ou eu me modifico ou eles se modificam. E eu acho que a gente tentou encontrar o meio do caminho que não foi bom o suficiente. Eu vou usar um exemplo. Ricardo Maurício, para mim foi o maior exemplo que teve no último ano. Porra, outro exemplo. Ele, muito sucesso no Meinha, ele foi correr... Cara, lá atrás, né? Tem que esquecer. Foi mal. Mas a equipe, extremamente competitiva com o Rubinho, depois com o Nelsinho, andando super bem. Ele não se adaptou. Ele não se adaptou, andou bem com o Odair lá, ele não se adaptou. Ele volta e disputou um título, mano a mano. Então, assim, a gente não desaprende a dirigir, Djalma. A gente precisa, para ser campeão, que tudo funcione perfeito. E você tem que estar com a sorte em dia, com a habilidade em dia, com a equipe em dia. Não dá para errar nem na equipe nem no piloto. E isso não acontece todo dia. É muito trabalho e dedicação. Mata uma curiosidade minha. Não vou nem colocar o tipo de trabalho com esses caras, né? Mas o que você aprendeu que te somou muito na carreira? Como visão de corrida, como acerto de carro, com a maneira de trabalhar, você como piloto de Andréas e de Meinha. Até porque o Andréas sempre foi piloto e o Meinha nunca foi piloto, né? O que é diferente? O que somou na tua carreira ter passado por esses 2 caras? Cara, primeiro eu tenho que agradecer por todo mundo que eu passei, tá? O Washington Bezerra, Raul Etcheleco, Edgardo Fernandes, Cal Watts, o Manu, o Portuga, o Kiko, tanta gente boa que eu tive de engenheiro, o Thiago Meneghel, tanta gente boa que eu tive de engenheiro, tá? Mas, logicamente, cada um tem uma maneira de trabalhar. E eu fui um cara que eu me adaptei muito rápido ao estilo de Meinha, porque eu era um cara muito de verbalizar, todo mundo sabe que eu falo muito, de verbalizar o que eu estou sentindo no carro. Eu gostava que a pessoa me olhasse e entendesse o que eu quero que o carro faça por mim e o que eu estou falando. Os dados do computador, no meu ponto de vista, são para comprovar o que eu estou falando.
para buscar soluções do que eu estou perfeito, falando. perfeito, Quando você perfeito. começa a usar dados para achar resposta, eu acho que a resposta está no sentimento do piloto. Eu acho que ela demora mais, ela também acontece, mas ela demora mais. Isso é a minha maneira, nem todos os engenheiros trabalham assim, mas era a minha maneira. Então, quando eu chego no Meinha, o Meinha era um cara que usava super pouco o computador, em que gostava de escutar, e eu falava, ele ia mexer no carro, e depois ele pedia para alguém da equipe dele ir olhar no computador se aquilo que eu falei fazia sentido ou se eu estava falando besteira. Mas ele... Tá. Deixa eu só interromper para a gente continuar nesse assunto. Quando você colocava as situações, ele ouvia, olhando no teu olho, como você falou, mostrando o mesmo sentimento que você tinha, mas ele tinha um trabalho de falar, olha, Cacá, eu vou mexer em 2 cliques no amortecedor aqui e ver o que acontece. Ou não. Ele ia lá, fazia, e o relógio e seu sentimento que definia isso. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre tive, graças a Deus, ao lado de... Todos os engenheiros confiaram no meu trabalho. Então, nunca me esconderam o que faziam no carro. Sempre falaram muito claro o que faziam no carro. E queriam o meu feedback do que estava sendo feito. Então, isso aí sempre foi assim. Ele falava, vou fazer isso para ver aquilo. A questão mais que eu falei da diferença era a seguinte. Eu chegava num carro e falava, cara, eu preciso que o carro freie 10 metros mais dentro. Sim. Que o carro tenha uma frente melhor. Não adianta ele ir no computador e falar para mim, não, mas eu tô vendo o carro não tá saindo de frente. Eu falei, não tá saindo de frente porque eu tô fazendo a curva a 150, não a 155. Se eu fizer 155, vai sair de frente. Então, eu tô dizendo, o computador não tá mostrando que eu tô saindo de frente, mas eu quero um carro com a frente melhor, ou que tracione melhor, ou que freie mais dentro. Então, ele sem me questionar, tentava buscar o que eu queria no carro. Ponto. Sim. E me entregava. E teve super solução. A gente ganhou 2 títulos em 3 anos. O Andréas tinha um comportamento diferente, mas não menos eficaz. É isso que eu queria dizer. Era diferente. Com o Andréas, talvez ele tivesse uma dificuldade um pouco maior do que entender o que eu queria naquele momento, mas ele super prestava atenção, anotava tudo de tim por tintim. Era altamente estudioso, mas muito estudioso. Muito, muito, muito estudioso. E que levava um pouco mais de tempo para me entregar a solução, porque ele se baseava no computador, nas minhas opiniões e muito no estudo dele, não tanto no feeling, no sentimento, sabe? Era mais no dado do que no sentimento. E no final, ele me entregava um carro tão bom quanto o Meinha tinha me entregue. E aí eu ganhava os títulos da mesma maneira. Então, quando você me perguntou a diferença, sempre me pareceu... Pô, eu não estou falando que o Andrés é mais estudioso, eu estou chamando o Meinha de burro, nem que falar que o Meinha prestava mais atenção no que eu falava, nem que o Andrés me ignorava. Não é isso. Eles eram diferentes na sua maneira de agir. Você me perguntou dos dois, mas eu tive inúmeros engenheiros sensacionais, como eu tenho hoje. Eu acredito que meus engenheiros são sensacionais. O Thiago Meneghel, eu tive uma química com o Thiago... Assim, rapidinho. O Thiago Meneghel, eu tive uma química com o Thiago Meneghel, tanto na Red Bull quanto no Linha, em que, cara, também um pouco mais de discussão. A gente brigava mais, gritava mais, eu brigava com ele, mais tumultuado, mas ele me entregava carros fantásticos, o Thiago Meneghel. Como o Raul Etcheleco na Action Power também me entregava, e como o Schaffer, e como outros também me entregaram. Na minha equipe, e aí eu fiz aquela ligação, e para quem pega no meio do caminho, eles tinham esse mesmo trabalho. Talvez ainda mais estudiosos, vindo gente de fora, um francês, um português, estrangeiros, com mais sistemas, com mais estudos, com mais identificação. Talvez sem a necessidade do piloto falar tanto, e isso talvez é uma barreira para mim, mas não para o Fraga, que é um piloto novo, ou para o Gabriel, que é um piloto novo. Isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Em que foram criados em cima de dado. O Marquinhos, que é um cara mais tímido e fala menos. Então, talvez, para eles trabalharem com esses 3 pilotos, seja mais fácil do que trabalhar com Seja mais fácil, exatamente. Que falam muito, que dão muita opinião, às vezes contraditória do computador, e que, bota uma dúvida na cabeça. Então, eu não estou fazendo crítica a eles. Eles são fantásticos. Eles ganharam o campeonato com o Marcos Gomes, eles ganharam o campeonato com o Fraga, ganharam corrida comigo, ganharam corrida com o Fraga, com o Gomes, com o Gabriel Casagrande. Os três são fantásticos. Por isso que eu falei, cara, por isso que eu nunca pensei em trocar de equipe. Eu falei, eu vou ficar lá. Os caras são bons pra caramba.
mas talvez muito bons em encontrar aquele defeitinho que todo mundo tem, que eu também tenho. Pô, Cacau, olha, aqui você podia mudar isso. Aqui você podia mudar aquilo. Aqui você podia frear de uma maneira diferente. E isso, para mim, me trouxe uma evolução como piloto nos últimos anos. Eu não acho que eu evoluí, me trouxe uma evolução. E isso eles eram mais precisos do que o André. Isso era mais preciso que o André e que o Meinha. Mas, ao mesmo tempo, deu uma travada, não sei se vocês me pegaram, mas assim, Não, pegou. faltou me entregar o carro que eu queria ter. Assim, gente, tudo bem, o dado está dizendo que o carro está traseiro, o carro está dizendo que o dado está dizendo isso. Vocês viram que eu teria que usar uma segunda marcha aqui, não terceira. Vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que o carro fizesse uma coisa por mim que não está no computador. Não está porque eu não fiz, eu quero que o carro faça por mim. Eu nem tentei, eu sei que ele não é capaz de eu acelerar 5 metros antes, porque se eu acelerar vai patinar. Então eu queria um carro que tracionasse melhor. Ah, mas o carro não está patinando, não está porque eu estou acelerando 5 metros depois, queria que acelerasse 5 metros antes. Então essa detalhe foi que talvez eu ainda não consegui me fazer entender, e eu acho que por isso que o resultado não foi tão bom, já que para os outros pilotos funcionavam bem. Então, jamais é uma crítica a mim, de não me fazer entender tanto, ou talvez falar demais e deixar de uma maneira diferente de trabalho. Então, todos os meus engenheiros foram fantásticos. Tive resultado, vitórias com todos eles. Ganhei corrida em todas as categorias, em todas as equipes que eu passei, mas eu não disputei o título com a equipe atual. E isso é uma dívida que eu tenho comigo mesmo, que eu tenho com a equipe, e que eu espero que o campeonato volte em 2020, que eu possa estar no grid e que eu possa cumprir isso. Como é que tá essas negociações aí? Tá acertado já? Acertou? Cara, vamos lá. Eu tinha 3 patrocinadores praticamente fechados. Essa é a realidade. Então, o fundo, no fundo, um deu para trás e os outros 2 estão esperando. A gente está falando uma vez por semana. Eu ia anunciar que eu ia estar no grid 2 ou 3 dias antes da pandemia pegar séria. Eu estava nessa discussão no dia 7 ou 8 de março, da gente anunciar. Quando dá dia 10 ou 11, eu estou em São Paulo para umas reuniões. E naquele momento das reuniões, o negócio fica meio complicado, pandemia, eu volto para o Rio. Dia 12, eu comecei minha quarentena dia 12 de março. Desde dia 12 eu estou em casa. E aí, naquele momento, a gente decide não anunciar porque eles querem esperar o que vai acontecer. Os campeonatos internacionais começaram a cancelar suas etapas, a suspender. Ele falou, isso vai acontecer no Brasil também. E o fato é que eu não recebi nenhum centavo de nenhum patrocinador até agora e a gente está em compasso de espera, mas a equipe está trabalhando. Então, eu não posso falar que com a eu confirmado equipe você no está grid. acertado. Com a equipe você está acertado. Mas depende do patrocinador pagar também, né? Como é que a gente corre sem patrocinador? Então, assim, é uma conversa que eu tenho com o William diária. A gente gostaria de fazer um anúncio. Ele fala, vamos confirmar. Eu falei, vou confirmar o quê, William? Se os patrocinadores derem para trás, eu não posso correr. Eu posso até, de uma maneira honrosa, pagar o que eu devo para poder fechar a equipe ou o pedaço do meu carro e não correr, infelizmente demitir pessoas, mas a gente depende dos patrocinadores. Então, o que acontece com toda essa pandemia falta para mim, meu modo de ver, não é uma crítica, mas é um entendimento diferente. Então, é uma crítica construtiva, não uma reclamação, uma crítica, não reclamação. Falta um posicionamento um pouco mais firme da Stock Car na relação de que não soltar num comunicado de que, olha, não começaremos antes de julho. Não, eu acho que o tom deveria ser o seguinte: prioridade é a saúde e começaremos ao final de julho. Dizer mais firme que vai ter o campeonato. O caminhão, até que é porque é o mesmo organizador, né? Eu acho que ele foi mais firme. Eu não sei, eu não sei da Stock, então pelo que você está falando. Lá ele falou, nós vamos começar no final de junho. Isso. Isso. E eu acho então que isso aí achei que foi legal, entendeu? Eu acho que a gente tinha que falar para os patrocinadores, falar assim, olha, o campeonato vai existir, nem que se comece em agosto e termine em fevereiro do outro ano, mas uma mensagem positiva aos patrocinadores, para que a gente possa, por fim, assinar os contratos, nem que seja com cláusulas dizendo, olha, se não tiver campeonato, você não paga. Você paga à medida que sair o calendário oficial, você começa a pagar, mas que a gente possa anunciar e trabalhar, porque ninguém vai aguentar pagar salário de todos os mecânicos durante 6, 7 meses sem um contrato assinado, sem saber que vai ter corrida. Então, a gente precisa
respeitar a saúde, a gente precisa respeitar o momento, ter cuidado, mas também ter uma perspectiva de como isso vai ser lá para frente. E eu acho que eu estava na semana de anunciar que eu ia correr. Eu espero que eu vá estar no grid em 2020, quando tudo passar. Mas realmente os contratos não estão assinados. A gente está numa conversa muito firme com 2 patrocinadores. Um que já é meu patrocinador. A Red Bull continua comigo, mas o iCarros, que é um patrocinador que vem comigo desde 2010. Inclusive, amanhã tem live com o Galvão dentro do iCarros. Eu vou fazer live com o Galvão. E um outro que é um patrocinador antigo meu, que a gente está voltando. Eu não vou falar o nome deles ainda, porque não está assinado o contrato. Sim. Adoraria poder anunciar, mas a gente está trabalhando demais. E na Jaguar está tudo certo. Na Jaguar está tudo certo. Na Jaguar está tudo certo. O campeonato eu cheguei a correr no México, estava tudo certo, agora está parado. E a gente esperando um novo calendário surgir. Também está a ZEG como a iCarros parceiríssima, a Jaguar parceiríssima nisso. A gente suspendeu tudo. E é isso, a gente suspendeu e está esperando o campeonato ser retomado de alguma forma. Em algum momento isso vai voltar, gente. O mundo vai voltar a girar, as coisas vão voltar a acontecer. É uma calamidade, todo mundo fique seguro. Eu não sou médico, eu não posso falar nada disso, mas a gente precisa trabalhar, precisa voltar de alguma maneira em algum momento. E eu acho que a gente precisa ser um pouco mais otimista nesse assunto e dar recados mais otimistas. Os comandantes precisam dar. A gente cobra isso. Recados mais firmes e otimistas, desde o comandante do nosso país, que não dá nenhum, até dos nossos organizadores e patrocinadores. Então, eu espero que tudo se mantenha. Eu acho que meus parceiros são parceiros, a gente vai estar junto. Infelizmente, um deles caiu, falou que não tem a menor condição de voltar esse ano. Mas os outros eu espero que mantenham e a gente pode estar no grid. Vai dar tudo certo. Bom, Kaká, vamos responder algumas curiosidades aí vamos dos lá. caras. Eu falo pra caramba, você também fala pra caramba. Não sei nem como é que eu vou fazer a live com o Galvão amanhã, rapaz. Eu acho que precisa dar umas 8 horas de live. Viu? Uma curiosidade aqui, o número 00, por que do número 00? 00, vamos tentar fazer essa história ficar curtinha. Eu vim correr de Stock Car e... Você chegou a usar o 0 não, né, Fogaça? Você não usou o 0, foi só o Wilson. Não. Foi só o Wilson. E eu vim correr de Stock Car. E eu estava correndo a Copa Fiat naquele ano. E aí me contrataram, e quem me contratou naquele ano foi a Brahma. Cerveja número 1. O slogan era Brahma, cerveja número 1. E o ano anterior, quem tinha sido campeão tinha sido o Ingo Hoffmann. A Brahma chega num acordo com o Ingo. Não sei se ele está na live ainda. Chegou um acordo com o Ingo. Não sei nem se só pediram ou se pagaram. O Ingo pode até falar para a gente depois. Para o Wilson usar o número 1 no outro ano. Porque tinha aquele negócio. Você podia usar o seu número. Ou, se você fosse campeão, você tinha o direito de usar o 1. E o Ingo não gostava. O Ingo seguia usando o 17. 17, Mas o direito era dele. E aí, o Ingo, naquele ano, cedeu esse direito ao Wilson para usar o 1. E a Brahma, tinha a Brahma no Brasil e o Brahma Sports Teams nos Estados Unidos, com Scott Pruitt e Raul Boesel. E ela tinha um modelo internacional e queria que os números fossem seguidos. A equipe tem que usar 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Então ela falou... Trouxe o menino de 19 anos, falou, você vai vir correr aqui e você vai usar o número 2, porque o nosso primeiro piloto é o Wilson, você vai vir como segundo piloto, então vai ser 1 e 2. Aí eu falei, gente, peraí. Segundo piloto eu aceito ser. Eu sou jovem, eu vim aprender. Sim. Mas usar o 2 não. Assumir isso publicamente não. Então eu vou ser o segundo piloto, eu vou querer ganhar do primeiro piloto e eu vou mostrar que um dia eu vou vir antes dele. E aí... Legal. O próprio Wilson deu a ideia. Falou, não, então, eu já usei o 0 no passado. Então por que você não usa o 0? E o Washington Bezerra falou a mesma coisa. Não, usa o 0. Então a gente fez uma consulta, a Brahma deixou, a Confederação deixou. E aí eu falei, beleza, número seguido, 0 e 1. E o 0 é porque o 0 vem até antes do que o 1. E o 0 vem primeiro. E aí eu fui campeão da Light naquele ano. Ganhei 7 das 10 corridas do campeonato. E a vida inteira eu usei o 0. Por onde eu fui, eu usei o 0. Que legal, puta, bela explicação. Outra pergunta, e aqui a gente vai encerrar. Os Fórmulas te seduziram em algum momento? Cara, não. Não. Eu sempre tive muito claro que eu queria ser piloto de corrida. E aí eu tentei entender o seguinte, como eu sou piloto de corrida? Ou eu chego na Fórmula 1, ou eu sou piloto de turismo. Eu queria correr até os 40, 50, 60 anos de idade. Eu queria viver disso. Eu queria viver de automobilismo. Então eu falei assim, eu comecei a entender que piloto que fosse correr de Fórmula e não chegasse na Fórmula 1,
se aposentava com 25, 26, 28, 23 anos de idade. Isso Sim. tinham inúmeros casos. Ou poucos casos, como você, como o Ingo, como o Chico, voltavam e faziam a vida no turismo, não no Fórmula. Na minha época, só tinha um caso de um cara que fez carreira longa em Fórmula. Era o Furlan. É o Gabriel Furlan, que correu na Fórmula 3. Não sei quantos anos. Leonel Friedrich também. E o Friedrich também. E aí eu falei, cara, eu quero correr. Então é o seguinte, eu quando era novo, eu falei, eu quero a Fórmula 1. Quando eu comecei a ver que o caminho para chegar na Fórmula 1 não estava aparecendo a oportunidade, eu fiquei um ano parado porque eu queria correr de Fórmula Ford. Não arrumei um patrocinador para correr de Fórmula Ford. E aí a Fiat foi uma equipe Alpe de Santos. Na verdade, o patrocínio era de Santos, uma equipe não. Que corria Caio Travalini. Caio Travalini, não. Walter Travalini. Valtinho Travalini. Um dos melhores pilotos que eu corri junto da história. Um cara fantástico. A equipe nada mais era do que Walter Travalini e Chico Serra. Olha onde eu me meti. Aí os caras falaram, Galvão, a gente vai fazer uma equipe de celebridade. Quer correr? E aí levaram naquela época, não sei se você vai lembrar, levaram o Frota, o Otávio Mesquita. Nossa, velho. E aí queriam levar o Galvão. Aí o meu pai viu a brecha, falou, não, eu não vou correr. Mas meu filho é piloto e corre, e tá doido por uma chance. Se vocês levarem ele, eu vou no autódromo, eu faço o evento para vocês, eu vou lá e dou minha cara a tapa. E aí eu fui e corri na equipe das celebridades, na mesma equipe. Então tinha lá o Walter e o Chico. E eu corri do lado de cá, eu, Frota e Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. E aí os caras falaram assim, pô, Kaká, depois de 2 corridas, os caras falaram, não, Kaká, você não pode estar com os caras no celebridade. Você tá que estar com os pilotos. E aí me puxaram e me jogaram pro lado de lá. E aí eu fui correr com a equipe Alpe, corri bastante bem naquele ano, fiz um 3º lugar em Goiânia, fiz um 3º em Guaporé, fiz bons resultados. E aí no ano seguinte eu já arrumei patrocinadores e aí eu fui correr de Fiat com o Washington Bezerra. Então, a curiosidade é daí, eu falei... E aí, voltando ao caso da curiosidade, ninguém me deu chance no Fórmula. E eu olhei e falei, puta, sou bom nisso aqui. Eu vou me profissionalizar. Todo mundo da minha idade tá querendo ir para o exterior correr de Fórmula. Eu vou ter mais quilometragem de qualquer um desses caras. Só vou, na minha cabeça, eu vou correr contra os velhos, ó. Vou jantar os velhos. E a molecada tá indo embora. Aí eu fui correr de Stock Car no ano seguinte. Tarumã, minha primeira corrida. Eu tomei volta de vocês na primeira corrida. Eu falei, putz, velho, me mataram. Eu acabei com os pneus. O pneu destruía em Tarumã, se você não fosse gentil. Eu acabava em 2 voltas. Eu acabei com os pneus, passando todo mundo. Eu falei, é mole isso aqui. Em 5 voltas. No final da corrida, eu tomava uns 5 segundos por volta no final da corrida. Não tinha mais pneu para andar. E aí eu falei, cara, não é assim. Os velhos são foda. E eu vou aprender com eles. Mas eu comecei a ver que, cara, a chance de ser profissional e viver do automobilismo estava nos carros de turismo. Quando eu comecei a enfrentar gente da minha idade, depois, 4, 5 anos depois, quando eu voltei da Argentina, eu tinha nas costas 5 vezes mais quilometragem, 10 vezes mais corridas. Eu treinava toda semana em Buenos Aires. Eu tinha muito mais treino e quilometragem do que os pilotos da minha idade. Então, foi aí que eu consegui ter uma vantagem esportiva em cima de muita dedicação e muito treino e poder me igualar a vocês, ao Fogaça, ao Chico, ao Ingo, ao Carlão, ao Xande, já nos outros anos. Eu consegui competir com os mais velhos. Uma boa, experiente pra caramba, né? Foi isso aí. Aí, então, eu nunca dei uma volta de Fórmula, cabeça. Eu nunca saí do box. Eu nunca saí do box e entrei na pista num carro de Fórmula. Eu nunca dei uma volta de Fórmula. Puta, que legal. Papo super legal, velho. Que papo legal. É legal porque as pessoas ficam perguntando muita coisa e são coisas que eu já cansei de ver, entendeu? Porque você é briguento, falar da CBA, falar do Galvão. Eu não quero trocar esse tipo de ideia, entendeu? Eu quero trocar papo de piloto para piloto. Como é o comportamento, como a porra do pneu novo, como é andar com pneu frio, como é andar na Argentina, você entendeu? Os puta autódromo lá, que é aqueles puta curvão de alta maluco, né, cara? Esse é o papo legal de trocar, né? A gente tem muito autódromo bom no Brasil, mas uma coisa que eu acho que foi muito bom para mim foi correr na Argentina, em que eu corria em 14 corridas, 14 autódromos diferentes. Não tinha esse repetir autódromo que a gente faz no Brasil.
E no outro ano, ia correr mais 14 e tinha mudado metade dos autódromos. Toda hora novo. Eles têm mais de 40 autódromos, sei lá quanto eles têm. É uma loucura, né, cara? Isso é uma loucura, isso te desenvolve muito. Porque são vários tipos de asfaltos de pneu. E eu acho que eu fui me tornando um piloto melhor com isso. Eu acho que falta muitos para a base no Brasil. Então, são coisas diferentes, né? A gente vai... E quando eu fui para o exterior, outras dificuldades. Eu fui companheiro de carro, não de equipe, de carro, com o Gimenez, com Alan Kodair, com o Felipe Fraga, com o Valdeno Brito, com o Esperafico, sabe? Eu fiz corridas de dupla com o Petito Lopes, com o Pato Silva, de novo com o Esperafico. Eu fui companheiro de equipe de Wilson Fittipaldi, de Chico Serra na Fiat, de Walter Travaglini, depois de meu irmão, Thiago Marques, Neto, Daniel Serra, Marcos Gomes, Felipe Fraga, Gabriel Casagrande, Navarro, Foreste. Olha quantos caras eu fui companheiro de equipe e isso, cara, isso na verdade te leva... Eu dividi carro em dupla com o Felipe Massa. Isso te leva a aprender sempre alguma coisa de alguém, entendeu? Eu acho que a gente está a vida inteira aprendendo ainda. Eu ainda tenho muito para aprender, muito para melhorar. Tomara que eu consiga ter vários anos ainda para aplicar isso aí. Ó, entrou muita gente aí na live agora. Vi que entrou mais agora que antes, né? Entrou o Kodair, entrou a Ale Benavides, entrou não vi o Kodair não vi o Japa aí não. Eu tava respondendo, então, não vi. Tem papo aqui para bastante tempo. Então, eu falo muito. O Japa, cara, o Japa foi um parceiro... O Japa foi um parceiro sensacional de GT comigo, cara. Ele é sensacional, né? O Fabinho também adora ele, foi parceiro dele lá, foi sensacional. Cara, ó, pessoal que tá aí na live, eu vou sair aqui com o Kaká. Vou dar 10 minutinhos. Estou entrando com o Jorge Fleck, bicampeão da Truck. Tem muita história para contar. Vai fazer umas revelações aí para a gente hoje. Mas, Kaká, meu irmão, desejo baita ano para você. Sou teu fã. Você sempre teu fã. Eu sou teu fã, você sabe disso, que eu sou teu fã. Eu sei. Torcendo para você aqui. E amanhã eu vou ver sua live com o velho lá. Vou ver brigar para quem fala mais lá. Ó, amanhã tem live com o Galvão. Vamos ver quem fala mais. E só uma pergunta que eu não respondi, deixar para responder no finalzinho aí, ó. Me perguntaram várias vezes, e a Truck, Kaká? Foi. Nunca corri de Truck porque nunca me convidaram, tá? E aí o seguinte, e mais. Uma vez começaram a falar que não iam convidar os pilotos de estoque, que não podia. O finado Aurélio me levou lá em Londrina. O Aurélio me levou em Londrina, me convidou, me botou dentro do caminhão, eu dei uma volta sozinho com ele. E a gente foi tete a tete conversando. Planos para o futuro. Infelizmente, foi o ano que depois ele acabou falecendo. Pouca gente ficou sabendo disso. E ele falou, vem comigo que eu quero falar a sós com você. Vamos dar uma volta na pista de Londrina no caminhão. E eu fui só eu e ele, tete a tete, batendo um papo lá. E infelizmente não deu certo. Sensacional, né? Sensacional. E o Djalma, esse safadão aqui de cima, convidou meu irmão para testar. Ele já contou essa história várias vezes. Convidou meu irmão para testar em Londrina, no Volvão dele, mas nunca me levou. Mas nunca me convidou para andar de caminhão. Convidei ele correu. Quando ele eu vou te falar. Eu liguei para ele. Ele correu. Não vamos contar essa história de novo, que é longa. Mas é o seguinte, no final do segundo dia, ele virou o mesmo tempo que você virava, não virou não, Folgação? Foi. Eu falei isso aí. Eu falei isso assim, na live. E ele me perguntou, assim, quando ele ficou sem vaga na estoque, ele perguntou para mim, Kaká, o que você acha de eu ir correr de caminhão? Eu falei, vai, porra. Caraca, você adora fazer o que você faz. Tá aí, ó, João Maestro aqui, tem um Volvo lá. Se quiser assim, testar meu caminhão de corrida, está à disposição. Ele falou assim, se convidar, eu vou de tudo, até que patinete eu tô andando. E aí ele falou assim, pô, acho que eu vou, acho que eu não vou, acho que eu vou. E ele já estava com a vida empresarial dele dando muito trabalho e muito sucesso. E aí ele falou, não, quer saber? Eu vou te falar. Vou me aposentar. Eu vou profetizar aqui, Você vai andar de caminhão ano que vem. Estou profetizando, hein? Tá bom. Você vai andar e você vai achar um negócio assim de outro mundo que você não andou em nada parecido. Aí você vai ver as corridas, o que é corrida. Mas eu vou continuar na estoque. Eu não paro. Vocês vão me aturar. Eu não paro na estoque antes de ganhar pelo menos mais um título. Eu ainda vou ganhar pelo menos mais um. Parar. Pode continuar a estoque. Agora não tem mais essa. Tá bom. E o Popó nós vamos fazer ele andar de novo. Eu levo ele para fazer meu coach, para ficar no meu rádio. Um dos melhores caras de rádio que eu tive na vida. Ele fez para mim na Porsche. Ele é incrível fazendo isso. Entende a corrida como ninguém. Valeu, um abraço. Tchau. Ó, o Zé Mário também entrou aí, ó. Zé, um abração. Valeu. Vamos lá, né? Fica aí, moçada. Daqui a pouco eu tô de volta aí com o Fleck. Valeu, Kaká. Valeu.